Olá, meu amigo, minha amiga roteiro, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rota da Saúde. Meu nome é Narciane Bertolassini, sou psicóloga na Transportadora Garbuio e estou aqui para apresentar mais esse episódio especial para vocês. Para curtir este e os nossos outros episódios, compartilhar com a galera, vocês podem curtir lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Spotify e também no YouTube, né, no nosso canal, onde vocês podem lá estar curtindo, sugerindo também outros temas. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que afeta assim, a rotina, eu acho que de 100% dos brasileiros. Vou ser bem ousada aqui com vocês, da grande maioria. E também afeta muito a saúde da pessoa, né? Nós vamos falar de saúde financeira. Como é que está aí? Como é que você está cuidando do seu dinheirinho? Como que você está cuidando das suas finanças? O quanto que isso está afetando a sua saúde de uma maneira geral? É sobre isso que nós vamos falar hoje, é um tema muito importante. Não só hoje, vão ser 2 episódios sequenciais que a gente vai falar desse tema. O primeiro aí para a gente falar sobre as questões dos cuidados que a gente tem que ter com a finança, e o segundo episódio mais voltado aí para a parte de investimentos. Então fica aqui com a gente, que com certeza eu acredito que esse vai ser o recorde, tá, de audiência da gente. Para a gente poder falar desse tema, eu chamei um convidado que eu tenho grande confiança, que afinal de contas é quem cuida das minhas finanças, vamos dizer assim, que não são muitas, né? Mas assim, trouxe ele aqui para poder passar para vocês, é uma pessoa com total know-how, conhecimento nesse assunto e também credibilidade, que é o João Vitor Crema. João, para quem não sabe, ele é o gerente da minha conta, especialista em finanças e está aqui com a gente. Seja bem-vindo, João. Obrigado, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui com você, viver dessa experiência inédita para mim, né, participar de um podcast. Legal. Legal. Espero que estejam todos bem. Meu nome é João Vitor, eu atuo no setor bancário já há 17 anos, tenho uma formação em administração de empresas, tenho MBA em controladoria e gestão financeira. Então, eu conheço um pouco aí de finanças para começar, tanto na teoria quanto na prática, né? Isso é importante, eu tenho certeza que você vai passar para a galera aí bastante conhecimento e principalmente sobre a parte da segurança, né? Que é uma preocupação que a gente tem bastante. João, quando as pessoas te recorrem assim, chegam, né, na agência, ou eu acredito que a pessoa que cuida da finança é meio igual ao psicólogo, descobrem que você já começa, né? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Já começam os questionamentos. Quando as pessoas chegam até você, quais são as primeiras curiosidades sobre finanças? Não, hoje em dia, as pessoas procuram a gente, em primeiro momento, por telefone, pelo WhatsApp, principalmente, né? E a primeira questão hoje em dia é confirmar se você realmente é o gerente do banco, né? Porque, como você sabe, são muitas questões de fraude, né? Fraudes eletrônicas, por telefone, né? Então, a primeira preocupação é essa. Eles começam a questionar para você confirmar as informações. Antes, a gente fazia essas confirmações. Hoje em dia, eu não posso ligar para um cliente e perguntar o CPF dele, por exemplo, que ele já vai começar a desconfiar por questão de segurança. Então, eles entrevistam a gente hoje em dia, né? E eles procuram, geralmente, quando tem alguma dúvida sobre a conta. Hoje em dia recebem muitas mensagens e ligações de cunho duvidoso, né? E procuram mesmo para averiguar a segurança, ver se é necessário ir até a agência pessoalmente. Eu até indico que as pessoas hoje, todo mundo deve conhecer o gerente que atende no banco, porque há muitos bancos digitais, contas digitais e tudo mais, mas você precisa confirmar o seu gerente de alguma maneira. Seja, se for um banco digital, através de... Eles conseguem transmitir link com informações pessoais, fotográficas, que dá para confirmar. E se for um banco presencial, vá pelo menos a cada 6 meses no banco tomar um café com o seu gerente, ou 3 meses, que as pessoas não têm mais esse hábito. Mas se tiver possibilidade, nesse momento dessa transição louca para o digital, isso voga muito. Isso é importante, é uma dica muito importante. E realmente, né, a gente vê que os bancos, de uma forma geral,
eles têm investido nessa parte de segurança. Eu não sei, se me corrija se eu estiver errada, mas tem um público assim que parece que tem uma certa dificuldade com a questão digital. Eles acabam sendo presas mais fáceis? Sim, infelizmente, né, você está querendo falar de um público um pouco mais idoso que tem um pouco de receio com tecnologia, né? E são um alvo fácil, sim, infelizmente. Eu sou obrigado a confirmar isso para você, porque a maior porcentagem de pessoas não é generalizando, porque tem outras pessoas que caem em Uhum. golpe que são mais jovens, mais antenadas e acabam caindo. Às vezes a gente pode falar disso mais à frente na questão de segurança, mas sim, são as pessoas de mais idade, os 60 mais, 70 mais hoje em dia. Mas também já tem um percentual desse pessoal, dessa galera que vem se antenando já. Ah, isso é A bom. gente já vem aprendendo a fazer as operações online. Mesmo assim, eu tenho dentro da carteira que eu atendo muitos que ligam para mim para fazer confirmações. Ó, eu estou fazendo uma operação, tal, posso continuar? Não devo continuar? Devo ir até a agência? A gente consegue dar esse direcionamento. Então, tem melhorado, mas ainda assim é a maior incidência de golpes. Nossa. Só um comentário, raramente passa um dia que eu não atenda pelo menos uma pessoa dentro dessa faixa que tenha caído em algum tipo de golpe, ou pelo menos de uma tentativa. Mas o pessoal está mais esperto, eles ligam mais agora para confirmar do que para tentar resolver uma situação de fraude. Eu quero até dar uma dica, se você me permite. Sim, Foi assim que a gente se conheceu, né? Tentaram me dar um golpe. E eu fui no aplicativo do banco, no qual o João é o gerente da minha conta, e eu vi, porque geralmente nos bancos, no aplicativo, tem, né, os dados do seu gerente. Então você consegue, inclusive, ver o telefone lá e entrar em contato através de um canal de confiança que é do próprio banco, né? Então, assim, eu sou testemunha disso, que realmente essa confirmação, essa apresentação e proximidade acaba ajudando e instruindo a gente também, que eu recebi informações que eu não tinha, né? Então, assim, eu até agradeço publicamente, porque imagina, é o meu trabalho. prejuízo podia ter sido grande, gente. Bom, vamos falar então de, vamos dizer, uma coisa assim que é o terror das famílias, né? Chega o quinto dia útil, começa lá os caderninhos, as continhas, falar do famoso orçamento. Eu acredito que, não sei, posso estar sendo até injusta, mas o brasileiro não tem o hábito cultural. Tem mudado um pouco, eu tenho visto, mas de ter essa organização do seu orçamento. E é um pouquinho disso que eu queria falar. Quando você escuta alguém falando assim, eu não consigo organizar as minhas finanças, o meu dinheiro, independente de quanto a pessoa ganha de salário, Sim. como que a pessoa pode começar na prática? Para começar, a pessoa tem que querer se organizar financeiramente. Ela tem que tomar decisão. Assim não dá, assim não pode, e realmente iniciar o planejamento. Mas deve começar se conscientizando que isso está prejudicando a vida. Uhum. Volta no que você falou, isso afeta a saúde. Porque se você não tem uma saúde financeira, você vai estar sempre preocupado. Às vezes você está lá fazendo algum programa com a família e está curtindo, mas na verdade você nem está curtindo, nem está aproveitando, A porque está cabeça está pensando longe. naquela conta ou naquele problema, entendeu? Então, ó, o ideal, o começo, tomar consciência da situação, e você tem que começar. Uma dica até que a gente sempre fala nisso, é saber onde você está gastando. Que por mais que você faça uma planilha lá, você vai colocar, o salário entrou X, aí eu vou pagar meu aluguel, vou pagar o financiamento da casa, financiamento do carro, escola do filho, para quem paga, e é isso aí que eu gasto. Mercado, mas não é só isso. Os vilões são aqueles gastos. Hoje eu vou passar no bar, vou tomar uma cerveja, por exemplo. Para quem gosta, eu gosto, acho que a maioria do brasileiro gosta. Hoje em dia, você vai gastar muito com isso. Porque não é hoje o nosso custo de vida no Brasil, em geral, no mundo é bem alto. Se você começar a fazer esse tipo de coisa sem colocar na planilha para saber, você gasta aí um valor exorbitante por mês e não vai saber. Aí na hora de planejar, você mas onde está indo? Está indo aqui, está indo ali. Você falou em questão dos salários, né? Não importa quanto a pessoa ganha, se ela não tiver organização, ela vai ficar pobre do mesmo jeito, né?
Pode Você ganhar tem que rios de controlar dinheiro. o que vai entrar e o que vai sair. É igual a nossa vida é igual uma empresa. A base é a mesma, né? Não tem nenhuma diferença. É claro que às vezes a empresa ganha mais, né? Nem Acaba todas. tendo um... Mas se não tiver uma organização, também quebra. E a gente é a mesma coisa, né? Você nunca vai poder gastar mais do que você ganha. Isso é fato. E você está falando, eu tô pensando aqui num erro muito comum, né? Que a gente escuta muitas pessoas falarem assim, por exemplo, eu vou me permitir, eu trabalho A tanto. permissão é complicada. Tem a Eu ver mereço. eu mereço, tem a ver com compulsão, não Sim. tem? Aí a pessoa vai ali na emoção, é um erro, É né? claro que a gente merece. Todos trabalhamos, todos temos família, que você quer ter momentos de lazer, você quer comprar coisas, objetos que vão melhorar. Eu também tenho, também gosto. Só que se a gente se permite em tudo, a gente não vai conseguir fazer esse planejamento. Entendeu? Então, às vezes compensa você ficar um tempo, eu vou ficar 3 meses, eu não vou gastar com esse tipo de coisa, eu não vou comprar aquela roupa por 3, 6 meses, eu vou segurar uma viagem, esse ano não vamos viajar, tal. De repente, de 6 meses a um ano, deixando de fazer essas coisas, você cria aí, que a gente vai falar mais à frente da reserva de emergência, mas você já começa a criar um pouco dessa reserva, e depois você não vai precisar se preocupar, vai se preocupar menos com o orçamento. Porque se você precisar de dinheiro, você vai ter um dinheirinho guardado e começa a tapar esses buracos. O controle começa aí. Mas assim, resumindo, o início é planilhar e acabar com esses gastos invisíveis, ou pelo menos saber que eles existem, não são invisíveis, né? Porque eles levam seu orçamento embora. Então, assim, a gente, né, que a mulher gosta muito de uma manicure, um cabeleireiro, tudo isso, anota lá, que isso pra gente é essencial, mas tem que estar anotado. E você está falando, eu estou lembrando de uma situação aqui que confirma tudo isso que a gente está falando, a questão do controle dos invisíveis e o tanto que afeta na saúde. Teve um motorista que eu atendi que ele era tabagista e fumava, assim, tipo, se eu não me falha a memória, eu acho que era uma carteira de cigarro por dia. E aí eu falei para ele, né, dando dica lá, para ele tentar parar de fumar, pedir ajuda, ele começou a planilhar os gastos que ele tinha com o cigarro. No final de um mês ali, ele viu quanto, ele ficou assustado e conseguiu arranjar nisso um motivador para parar de fumar e conseguiu. Né? Então, se você vê que às vezes uma coisa puxa outra, né? Parece um gasto irrelevante. Mas se de repente, em vez de fumar um maço, uma carteira por dia, ele começa a fumar meia, além de fazer bem para a saúde, né? Já é uma redução no... Já é uma redução de 50% no final do mês desse gasto. Então, são essas pequenas coisas que começam a controlar o nosso orçamento. Então, a gente tem que levar em consideração, sim, e começar a aplicar por aí. É o início. Ótimo. E agora falando sobre consumo consciente, a gente falou um pouquinho sobre essa questão de comprar por impulso, né? A gente sabe que o mercado, os shoppings têm estratégias de marketing assim que te fazem, te induzem a isso. Você acha que seria assim interessante as pessoas começarem a pesquisar um pouquinho mais sobre isso, assim, até para não cair nessas ciladas? Porque eu vejo assim uma cilada muito grande. Por exemplo, existe um dia que talvez não é bom a pessoa ir? Existe alguma coisa relacionada a isso? O marketing é complicado, né? Ele é necessário, né, para a nossa economia, porque nós precisamos que o consumo exista, né? E quanto mais consumo, realmente movimenta mais economia, vai criando mais setores, vai desenvolvendo. Só que isso tem que ser ponderado. O marketing vai estar lá e o trabalho deles é fazer vender, criar necessidade. Né? Só que eles vão criar muitas necessidades que, na verdade, não são necessidades. Né? Então, a gente tem que saber filtrar isso daí também. Eu não sei, eu vou dar um exemplo. Né, daquele seriado antigo Todo Mundo Odeia o Chris. Que o pai dele fala, quando saiu uma promoção, a mãe queria comprar porque estava na promoção. Aí o pai falava, se eu não comprar nada, a economia é muito maior. Então, você tem que saber filtrar também. Não vou dizer cair, porque eu admiro muito o trabalho dos profissionais de marketing, né? Mas você tem que saber falar não e identificar, e estudar sobre o assunto, que você vai começar a perceber mais, sim, quando você está sendo induzido à compra. Isso é uma realidade. Tá, então assim, para a gente falar de consumo consciente, eu queria te fazer aquela pergunta que eu falei antes, né? Quando a gente fala
em compra, é comum as pessoas pensarem em algum momento na vida de como fazer uma compra grande, né? Uma casa, um carro, um financiamento, e isso gera muitas dúvidas. E também, muitas vezes, acontece das pessoas fazerem essas compras devido à emoção, Sim. né? Fala assim, passei em frente, nada contra, por favor, não me... Passei em frente lá de um stand, vi, achei bonito, me venderam e eu Vou comprei. comprar. Então, assim, considerando, né, o cenário que a gente tem hoje, mundial, geopolítico, financeiro, econômico, o quanto que as pessoas têm que tomar cuidado e fazer esses planejamentos com cautela? Está favorável, não está favorável para este momento para o brasileiro vir a fazer uma compra desse nível? Olha, eu costumo dizer para os clientes, e também eu tenho até uma opinião própria sobre isso, que se você for comprar, por exemplo, um imóvel, eu acho muito importante que cada um tenha pelo menos um imóvel. Você vai ver alguns gurus de investimento falando, venda sua casa e aplique em ações. Eu falo, não, você tem que ter um imóvel. Ainda assim é uma diversificação. E questão da consciência. Por exemplo, hoje, se você paga aluguel, é um dinheiro que nunca mais vai voltar para você, né? E uma pessoa que é assalariada, é complicado isso. Então, você vai, por exemplo, hoje a taxa de juros aí de financiamento imobiliário está 12,5% para mais, por causa da taxa Selic alta, o mercado aquecido, tal. Eu não sei quanto tempo vai demorar para começar a baixar isso. O ano que vem tinha uma projeção para começar a baixar, mas devido à economia global, a gente não tem mais como ter esse controle. Mas se for adquirir um imóvel, ainda assim é interessante. Eu acredito. Por quê? Você vai estar investindo em uma coisa que um dia você vai quitá-la. E você pode quitar antes da hora também, reduzindo aí os juros. E vai deixar de pagar o aluguel, é interessante. Aí a questão da consciência. Hoje eu moro de aluguel. Se eu for financiar um apartamento pequeno, uma casa no bairro ou uma casa de alto padrão no condomínio, aí vai voltar a questão do marketing. Você viu ultimamente o Instagram, como está repleto de corretores Uhum, de padrão, alto valor, oferecendo aham. imóveis que você olha. Eu e minha esposa, no momento, estamos construindo, né? E a gente pesquisou muito sobre isso. E aí você vê aquelas mansões, né? E aí você não quer mais aquele apartamento pequeno, É. entendeu? Que eu morei no apartamento até recentemente. Então, e para mim foi a melhor coisa, porque o fato da consciência. Por que você não compra um apartamento de 250, 300 mil hoje, Uhum. e depois você melhora? Tem aquele meme de internet. Pelo menos, primeiro você começa, depois você melhora. Uhum. Só que tem pessoas que de repente já querem ir para casa de alto padrão. Aí acaba se complicando. Entra num financiamento que o salário não consegue manter, ou até mantém, mas aí você tem muito risco, de repente perde o emprego, Fica fica angustiado? angustiado, fica triste, perde a saúde, aí acaba às vezes resolvendo vender com deságio, vendendo mais barato para alguém que assuma o financiamento, compra. Tudo isso volta na questão, né, da consciência. Uhum. Aí isso é um ponto. Mas mesmo assim, se você paga aluguel, compra um apartamento, uma casa pequena. Vale a pena o financiamento, ainda assim vale hoje. Aí já numa questão de veículo, por exemplo, você vai financiar um carro. Hoje a taxa é bem alta. Eu até não deveria falar isso porque eu faço financiamentos de veículo. Mas assim, você está precisando do carro? Você não tem um carro? Tudo bem, vai facilitar minha vida, eu vou trabalhar. Ou às vezes você vai usar o carro no trabalho que vai te gerar uma renda. Caso de um Uhum. vendedor, precisa andar, precisa viajar ou fazer visitas. Não, tudo bem, você está aí. Não Investindo é de só uma certa compra, é forma. um investimento. Uhum. Agora, hoje eu tenho um carro, o carro está bom, está um pouco mais velho, mas é um carro que Só me enjoei. atende. Não tem nem problema de manutenção, só enjoei. Pense duas vezes hoje. Amanhã você compra mais para frente, né? Ou vou fazer um financiamento. Às vezes a pessoa quer financiar 100% do veículo. Por exemplo, o que acontece muito nesses meus anos de experiência? Chega um menino de 20 anos, começa a trabalhar, vai lá, quer financiar o carro inteiro. E é um carrão, entendeu? Aí já Hum, começa a vida enrolado, né? Com é. dívida. Então você pode comprar um carro mais barato, depois você vai trocando, vai melhorando, entendeu? Hoje eu acho que o cenário é um pouco complicado para crédito, né? É questão de taxa, né? O crédito está encarecido, né?
Aí você vai sempre ponderar, eu preciso? É para que eu vou fazer um crédito para quitar uma dívida mais cara? Tudo bem, tem que fazer mesmo, né? Mas tem que ser ponderado. E tem que ser usado com inteligência o crédito. As ferramentas aí financeiras estão aí para ser usadas, mas com consciência. Isso é importante. E por falar em crédito, eu acho que essa era a minha próxima pergunta, para a gente entrar logo aí no nosso, acho que é o penúltimo tópico, se eu não me engano. Não, é o último. O crédito, vamos falar o famoso cartão, né? Cartão de crédito. Cartão de crédito. Hoje em dia tem muitas pessoas, a gente vai falar agora de endividamento e crédito, tá, gente? O cartão de crédito, ele, pra gente ou sanar as dúvidas, tirar mitos, ele é uma armadilha ou ele é uma ferramenta? Ele é uma ferramenta. De jeito nenhum, o cartão de crédito é uma armadilha. A armadilha, às vezes, somos nós que criamos com o cartão de crédito. Mas é uma ótima ferramenta. Não só... É claro, há controvérsias. Tem pessoas que vão falar que é, sim, uma armadilha. Por quê? Ele não passa de um empréstimo em tempo real ali, né? Fica muito fácil você gastar o que você não tem. Mas, por exemplo, você vai comprar um produto um pouco mais caro. Quase não existe mais fazer um crediário na loja. E no crediário tem mais risco, geralmente vai ser maior. Só que o cartão, você consegue parcelar, por exemplo, uma geladeira, que é um valor mais caro. Você não vai tirar um valor de uma geladeira do orçamento. Por exemplo, tem geladeiras de 2, 3, 4, 5 mil, 20 mil reais. Você consegue fazer no cartão, nessas questões. Você pode comprar coisas parceladas. O problema é, eu parcelei esse mês uma coisa, ou algumas coisas. O mês que vem vai ter aquela parcela. É como se fosse um empréstimo mesmo, é um empréstimo. Você sabe que você vai ter aquela parcela. Você não vai poder comprar outra coisa parcelada se você não tem orçamento para isso. Né? Mas eu, particularmente, como ferramenta, eu uso até para administrar. Eu sou o tipo de pessoa que gasta tudo no cartão. Por quê? Evita até de fazer planilha, porque você tem tudo lá que você gastou. Se for para usar ele à vista, melhor ainda. Porque você compra, hoje você tem sistemas de pontuação que acumulam pontos, você tem cashback de volta. Vale a pena porque o dinheiro você já vai gastar. Só que aí volta. Se é um dinheiro que você já vai gastar, tudo bem passar no cartão. Você não pode gastar o que você não gastaria do seu orçamento, por exemplo. Né? Você ganha, por exemplo, vou dar um exemplo, 5 mil. Você sabe que você vai, na sua fatura do mês que vem, não vai poder ultrapassar esse valor. E tem outras contas, um financiamento não vai ser no cartão, o mercado pode ser, mas muitas outras contas que você paga não vai ser. O segredo é não estourar o orçamento. O cartão é legal, bem legal. E você está falando, assim, eu não sei, mas uma coisa que eu vejo as pessoas fazendo, eu particularmente acho uma cilada grande. É a pessoa que tem mais de 1, 2, 3, 4 cartão e usa um para pagar o outro, para pagar o outro. Não, isso daí é você uma bola vai de entrar neve. no rotativo. Cada mês que você faz isso, você vai estar pagando mais juros. Você vai aumentar, vai virando a bola de neve. Entendeu? Não se paga cartão de crédito com outro cartão. Se você se enrolar um mês no cartão, o ideal é nunca pagar o mínimo do cartão, né? Porque o juro é 16% ao mês em cima. E no segundo mês, se você não conseguir arcar, já tem que parcelar e parar de usar, porque daí você já perdeu mesmo o controle. Né? Ou, de repente, tentar quitar ele, volta no assunto de empréstimos, de cheque especial, até o cartão de crédito. Se você usar o cheque especial um mês para pagar, você vai estar reduzindo pela metade a taxa, que é em torno de 8%. No outro mês, você não consegue cobrir o cheque especial. Aí vale a pena, de repente, fazer um empréstimo, você vai pagar hoje de 4% de taxa. Só que você não pode fazer isso, tornar isso uma rotina. O crédito deve ser usado para sanar uma necessidade. O que é? De repente você teve um gasto médico inesperado. O carro quebrou. Você consegue utilizar, você precisa do carro para consertar. Mas se você perder o controle nesse sentido, vai começar a ficar muito complicado. Isso tudo você resolve se você tiver, voltando no assunto da reserva de emergência. Que aí você não precisa apelar para essas ferramentas. Para crédito, cheque especial. Aí volta na saúde financeira. Porque você está equilibrando suas finanças e você não vai ter essa preocupação. Então, e assim, tudo volta no planejamento. E qualquer dúvida também, qualquer emergência dessa, se a pessoa não
conseguir, né, achar uma alternativa, às vezes até pelo desespero, conta com o gerente, né? Sim, Liga, pega a melhor ó, instrução, porque a gente não sabe as taxas, muitas vezes, uma coisa infelizmente. que eu sempre falo, brasileiro em geral, ele não vê a taxa que está pagando. Não lê Ele as letrinhas pequenas. não vê. Ele simplesmente, quando vai comprar um carro, principalmente, que é o exemplo mais fácil, ele vai ver, ah, essa parcela eu posso pagar. Não, peraí, tá, você pode pagar, mas que taxa você está fazendo? Está fazendo financiamento a 2%, a 3%? Tá. Se você procurar um especialista, você pode diminuir isso. Você pode negociar. Entendeu? É viável fazer isso, é interessante, é o crédito inteligente, usado a seu favor. Então, Hum, você não pode olhar, eu posso pagar 1.500 de parcela de carro, mas de repente você consegue pagar 1.200. São R$ 300 a menos por mês, que você pode investir. Você já ia gastar 1.500, você teve essa sobra, usa para outra coisa. É o planejamento, isso é entendeu? importante. Bom, para a gente encerrar esse episódio, vamos falar de uma questão que, até assim, para as empresas em geral, gera uma preocupação muito grande. E esse momento eu peço a atenção de todos aí, principalmente de quem recorre a essa ferramenta, enfim, essa alternativa, para, de novo, fazer com cautela, cuidado, né? Que é a questão do consignado. Então, assim, depois que, impressão minha, né? Depois que o consignado saiu do banco, Da da empresa, empresa, né? A sensação que eu tenho é que virou um caos, né? Então, assim, é um, dois, três consignados que as pessoas pegam ali e vira uma bola de neve também. Muitas vezes chega no final, a pessoa vai receber o salário dela, pouquinho assim, não recebe e reclama, acha ruim, porque trabalhou o mês inteiro e não tem dinheiro, vai ver consignado. Que instrução, que orientação que a gente pode passar para essas pessoas? Eu sei que talvez o recurso, né, de um empréstimo consignado tem que ser numa emergência, caso a pessoa não tenha uma reserva, mas o que a gente pode orientar essas pessoas? ó, o primeiro passo é adquirir conhecimento sobre o tipo de linha de crédito. Mudou muito essa questão do consignado recentemente, porque nós tínhamos dois tipos, né, de linha nesse segmento, que é o consignado, o famoso consignado INSS, que são para os aposentados e pensionistas, e você tinha empresas que tinham convênio Isso. para crédito consignado. Eram convênios muito específicos, a empresa determinava a regra em conjunto com o banco. E também você tem, para quem é funcionário público, todas as entidades também têm ainda alguns convênios ativos. Só que hoje não, com esse consignado CLT, né, crédito do trabalhador, todo mundo tem consignado agora. A diferença é que o pessoal não entende que quando você faz um financiamento pelo crédito consignado, o dinheiro sai do banco que você escolheu. Tanto que você pode hoje simular, não precisa ser através do seu banco, você pode entrar no aplicativo da carteira de De trabalho, trabalho, né? fazer simulação. Você pede uma simulação e os bancos começam a disparar ofertas. Não sei se você já teve curiosidade, mas você recebe ofertas voltando à questão da taxa de juros. De 6%, que não é uma taxa de consignado nunca viável, mas você recebe, porque eu já vi de clientes que me procuraram, até 2,5%, isso vai variar muito. Rating do cliente, isso questão de score de mercado, ou mesmo até de interesse do banco mesmo, risco de crédito. O dinheiro que você está pegando vai sair do banco. O seu FGTS é somente uma garantia para a operação. Como tem a garantia, teoricamente era para sair bem barato. Aí sai realmente, se você procurar um banco sério que vai te dar um atendimento legal, você vai conseguir. Né? Você consegue operacionalizar direto no Uhum. seu banco, que é muito mais interessante do que fazer sozinho. Essa parte. Só que aí as pessoas estão fazendo muito pelo aplicativo e não entendem o processo. E algumas pessoas chegam a comentar: eu achei que isso ia sair do meu FGTS, ia pagar porque é Hum, desconto em folha. Mas não vai descontar do seu salário. O FGTS está garantindo a operação. Tanto que caso você seja desligado, sua verba rescisória, né, no caso, antes, quando era o consignado pela empresa, descontava parte da sua verba rescisória e ia pagar 30% do saldo devedor. Você continuava devendo o resto para o banco, tinha que pagar. Agora, o seu FGTS vai cobrir essa questão da quitação caso você saia. Mas hum. esse valor não vai ser debitado do FGTS, vai ser debitado do seu salário, você vai pagar.
É um empréstimo normal, digamos assim. Ele só tem essa questão da garantia da FGTS, que facilita a aprovação. Às vezes, se você tem uma restrição, você vai conseguir fazer, diferente de um crédito pessoal no banco. Mas ele vai sair do seu orçamento. E isso que é importante. Você faz uma vez, tudo bem. Você tem lá uma faixa de até 30% do salário que pode comprometer. Mas você não pode esquecer dos outros gastos que você tem. Então, assim, tudo entra realmente nessa planilha, nesse controle de orçamento. E assim, é o que você me disse, né? Inclusive, esse podcast tem essa finalidade, de levar um pouco mais de conhecimento, né? E ninguém é obrigado a ter conhecimento sobre tudo, mas você sempre tem que procurar alguém que tem. É fácil. No meu caso, na minha profissão, a gente está lá para isso. Legal. Para orientar, mas tem outros meios também. Você pode ler. Hoje você tem os chats GPT, inteligência artificial, que funciona muito bem na orientação. Para esse tipo, né, de orientação. Para esse tipo de orientação é bem... Eu até já testei, tá? Então, tá falando com... Mas mesmo assim, é melhor você falar com o profissional. Legal. João, muito obrigada pela sua participação nesse episódio. Eu que agradeço a oportunidade. Não se esqueçam, a gente vai continuar, vai falar mais um pouco, vai ter o próximo episódio, né, que vai falar, continuamos falando sobre a questão de saúde financeira, episódio 2. O João vai estar aqui com a gente de novo, onde nós vamos falar aí um pouquinho de investimento. Então, esse primeiro episódio é para você organizar aí as suas finanças, colocar no papel lá, entrar no equilíbrio, porque a partir do próximo mês você vai começar a investir, fazer a sua reserva e você vai ver que a sua vida vai entrar nos eixos. Assim a gente espera, vai melhorar. E assim, eu traz uma paz. Uma paz. E o pior é que é gostoso. Pior não, o melhor é que é gostoso, né? A gente começa a investir, você começa a ver que o negócio é interessante. Então, até o próximo episódio. Um abraço para todos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.